Olá, hoje a gente vai explorar uma perspectiva bem interessante, né, sobre Jesus Cristo. A gente está usando como base um texto chamado A Caminho da Luz, que traz uma visão, assim, espiritualista e coloca Jesus num papel bem central na história do planeta. A nossa ideia aqui é entender como essa narrativa específica constrói essa figura de Jesus, sabe? Desde o comecinho da Terra até, bom, os reflexos disso na história. A gente quer pegar os pontos principais mesmo dessa visão. Ok, então vamos lá. Para começar, a ideia central que já chama atenção é Jesus como o governador espiritual da Terra. Não só uma figura histórica, mas tipo o gestor contínuo. Exato. E isso o que é fascinante é como essa ideia já muda tudo, né? Muda a forma de olhar para a história, segundo essa fonte. Quer dizer, não é só aquele período na Judéia, mas uma liderança espiritual que vem desde sempre para o nosso planeta. O texto fala que ele faria parte de uma comunidade de espíritos puros, né? Seres muito evoluídos, responsáveis por guiar mundos como o nosso. Uma ideia bem abrangente. E essa atuação desde o início traz umas imagens fortes, né? Uma que eu achei bem, nossa, surpreendente, foi Jesus como o divino escultor do planeta. Ah, sim. A fonte sugere que ele participou mesmo, sabe? Na organização da geologia, da atmosfera, preparando tudo para a vida. Eles usam até a expressão verbo da criação, né? Para descrever isso. Sim, essa imagem do escultor, do verbo, é chave na cosmogonia que o livro apresenta. E não para por aí, né? Essa atuação continua. A narrativa diz que Jesus teria coordenado a vinda de espíritos de fora, de Capela, para evoluírem aqui. E também o envio constante de mensageiros, sabe, ao longo da história. Mensageiros? Tipo quem? Filósofos gregos, pensadores lá do Egito, líderes religiosos do Oriente. Seria tudo parte de um plano para ir preparando a humanidade aos poucos. É o que a fonte chama de revelação progressiva. O conhecimento vindo em doses conforme a gente podia entender em cada época, né? Essa preparação ao longo de séculos, é interessante pensar nisso. Mas aí, segundo o texto, chega um momento decisivo. Aqui a coisa fica intensa, né? A chegada dele mesmo, Jesus. Exatamente. O evangelho é colocado como um ponto de virada total, trazendo amor, humildade, justiça, de um jeito que nunca tinha sido visto. E o texto faz questão de dizer que ele não precisou aprender nada aqui, nem com os essênios, por exemplo. Sim, pela natureza espiritual superior dele. Isso reforça muito a singularidade que o texto dá para ele, né? Sem dúvida. E a partir daí a narrativa cria um contraste muito claro, quase um drama, né? De um lado, a mensagem dele, a luz. Do outro, bom, as falhas humanas, as instituições. O texto é bem crítico, por exemplo, com os abusos do Império Romano. Imagino. E depois com os desvios da própria igreja organizada que, para essa fonte, se afastou muito da mensagem original, sabe? Incorporando dogmas, rituais, poder, coisas que iam contra o espírito do evangelho. Exato. E quais seriam as consequências disso tudo, desses desvios, segundo essa leitura? Então, o texto liga essas falhas humanas diretamente a períodos de muito sofrimento, né, coletivo. Ah, Guerras, injustiças, até a queda de civilizações não seriam acasos. Seriam parte de um aprendizado difícil, uma espécie de expiação coletiva, talvez, necessária para a humanidade repensar os caminhos. entendi. Faz um certo sentido dentro dessa lógica. Pois é. E isso traz uma questão importante que está sempre ali no texto, né? A tensão entre o nosso livre-arbítrio, que permite errar e causa sofrimento, e um plano espiritual maior, guiado por Jesus, que tenta sempre nos trazer de volta para o caminho certo, mesmo que seja por lições duras, né? Uma interação complexa, então. Exato. Não é um destino traçado, mas essa dança entre liberdade humana e orientação divina, como eles descrevem. Certo. E como essa visão chega mais perto da gente, dos tempos mais atuais? Bom, a conexão principal que a fonte faz é com o Espiritismo. O texto apresenta o Espiritismo como o cristianismo redivivo. Ah, interessante. A ideia ali
é que ele viria para resgatar a pureza dos ensinos de Jesus, que teriam sido, digamos, perdidos ou distorcidos com o tempo, e adaptar essa mensagem para a nossa era, né? Para a razão, para as transições que a gente vive. Seria mais uma etapa daquela revelação progressiva. Entendi. Então seria como uma ferramenta para religar a gente com os princípios originais do Evangelho. Exatamente. Se a gente junta tudo isso que a fonte traz, a visão que surge é bem consistente, né? Jesus como a luz do princípio, a origem da vida aqui e o guia constante. Desde a formação do planeta, passando pelas civilizações, a vinda dele e continuando a influenciar mesmo com nossos erros. É uma narrativa de um propósito espiritual contínuo para a Terra, sabe? E ele coordenando isso. Então, pensando por essa lente específica, o que fica para a gente refletir é essa ideia forte, né? De um lado, um direcionamento espiritual constante, personificado em Jesus. E do outro, a nossa liberdade de escolher, que, bom, muitas vezes levou a gente por caminhos bem complicados, né? Dolorosos. Exato. E para finalizar, uma coisa que o texto sugere e que faz pensar, ele aponta para um futuro onde os princípios do Evangelho se tornariam mais centrais na civilização. E até dá um papel de destaque para as Américas nisso. A questão que fica, olhando só por essa fonte, é como essa visão de orientação espiritual e de um futuro mais evangélico, digamos assim, se encaixa ou se choca com o mundo que a gente vê hoje, com toda a complexidade, os conflitos, as mudanças urgentes. É uma boa pergunta para a gente continuar pensando.